Oi, gente, bom, vou dublar o vídeo aqui pra vocês, porque eu realmente só quis gravar pequenos momentos. Eu gosto bastante de aproveitar a viagem e acaba que nos vlogs eu não falo muito. Enfim, lá estávamos eu e Dona Evelyn indo pra Areia Branca. Sim, Areia Branca não era o plano oficial, mas a gente tinha pegado uma carona e ela não passava por Mossoró, que era onde a gente precisava ir pra pegar o ônibus para ir pra João Pessoa. A viagem foi longa, cansativa, bunda amassada, mas o que importa é que economizamos. Chegamos no final da tarde da Areia Branca e depois pegamos outro carro pra ir direto logo pra Mossoró. E sério, gente, eu não gosto muito da Areia Branca, mas não posso negar que lá tem um pôr do sol mais lindo que eu já vi. Claro que eu não ia deixar vocês com água na boca, então tá aí o pôr do sol pra vocês verem. Juro, isso na praia é surreal. Eu não cheguei a filmar muita coisa em Mossoró, mas resumindo, a gente dormiu lá. E no outro dia, lá para as 10 horas da noite, a gente já estava dentro do ônibus pra começar o nosso passeio. Era um bate e volta, mas assim, gente, já dando spoiler, que bate e volta. Delicioso, valeu cada centavo. Aí a gente já dando uma olhadinha nas coisas que tinha no ônibus. A gente estava indo por uma agência de viagem, então tinha outras pessoas. Além de também ter mais 4 pessoas da minha família, o que fez a viagem ser muito mais divertida. Aí a minha tia, no dia menos chamativo dela, com o gorrinho de Natal, que eu não sei aonde ela arranjou isso. E o pior, pra chamar menos atenção ainda, ela pediu pra quando desligassem a luz do ônibus eu gravasse o pisca-pisca ligado. E eu nem imaginava que essa touca tinha um pisca-pisca. Indo para João Pessoa. E assim, gente, a viagem de Mossoró para João Pessoa foi super tranquilo, o ônibus super confortável e as pessoas da agência super queridas. Praticamente dormimos a viagem inteira e acordamos já lá em João Pessoa para tomar café da manhã e depois se arrumar para começar a seguir o roteiro de viagem. Chegamos bem cedo no centro de João Pessoa, demos uma volta pela cidade e conhecemos um pouco mais sobre a história do lugar, mas acabei que eu não gravei tanto, só tem essas fotos aí. Depois da voltinha que demos na cidade, fomos fazer um passeio panorâmico pelas orlas de João Pessoa, mas só passamos de ônibus mesmo. As praias são uma coladinha da outra, então eu não sei exatamente onde estávamos aí, mas enfim, eu achei simplesmente todas bem organizadas, lindas e bem limpas também, que me chamou a atenção. Como chegamos cedo em João Pessoa, ficamos fazendo hora até da hora de almoçar na praia da Areia Dourada, e essa daí já sou eu, toda arrumada, pra tirar várias fotinhas. Depois de uns 30 minutinhos, chegamos no restaurante Ilha Dourada, localizado em Cabedelo. Eu fiquei simplesmente apaixonada pelo restaurante. E esse tinha uma área de frente para a praia essa super calminha e água bem morninha. E dentro do restaurante era super agradável e espaçoso, e no dia que nós fomos não tinha muita gente. Então eu aproveitei pra tirar várias fotinhas minhas. Tinha vários lugares bem legais, esse espelho foi o meu favorito. Eu postei até uma foto no meu Instagram nele. Vou até aproveitar para deixar os meus arroba aqui pra vocês, mas recomendo vocês seguirem a minha conta aberta, que é @ControlV. Mas enfim, também fui tirar fotos com Dona Evelyn, também vou deixar o arroba dela aqui pra vocês. Já a questão dos preços do restaurante eu achei ok. Pedi um caldinho de camarão, ele tava custando R$18,90. Ele tava super gostoso com aquele fundinho de coco, sem dúvidas uma das minhas comidas favoritas. Já minha família pediu outras coisas pra almoçar e resumindo, saiu todo mundo satisfeito, porque estava tudo muito bom. E já no finalzinho, quase na hora de ir embora, chegou esse homem que ficou tocando sanfona e deixou o ambiente ainda mais agradável. Já antes das 2 horas da tarde, estávamos a caminho do Anjos Praia Hotel pra fazer o check-in. E já dando um salto enorme no vlog, chegamos no hotel e aí eu estou mostrando o quarto que eu e Evelyn ficamos. Tínhamos um quarto só pra nós duas, o quarto era super confortável, tinha ar-condicionado, frigobar, chuveiro elétrico, estávamos bem chique, né? E adiantando mais ainda, já estávamos arrumadas dentro do ônibus novamente pra ir ver o pôr do sol bem famosinho em João Pessoa, lá na Praia do Jacaré. E sério, eu tava me sentindo tão linda, a maquiagem perfeita, a roupa lindíssima também. O chapéu trouxe uma vibe, né? E o sol fazendo o trabalho dele de iluminação. E olha que eu me arrumei em menos de 1 hora, porque misericórdia, era um passeio atrás do outro, mas não estou nem reclamando, viu? E aí chegamos na Praia do Jacaré, ou melhor, Vila do Jacaré, umas 4h30 da tarde, pra aproveitar o máximo possível do local. Infelizmente, no dia estava um pouquinho nublado, mas mesmo assim as nuvens não conseguiram apagar a beleza do lugar, e o sol ainda continuou brilhando por lá. E aproveitei pra curtir um pouco da paisagem do local em si, que era super agradável. E claro que eu não iria perder a oportunidade de tirar algumas fotos nesse pôr do sol maravilhoso. E lá, para 17 horas, o famoso Jurandir do Sax apareceu por lá, o saxofonista que virou praticamente símbolo desse espetáculo, tocando bolero de Ravel enquanto navega no barquinho nas águas do Rio Paraíba. E logo depois fomos presenteados com esse finalzinho de tarde e com esse pôr do sol, que deixou tudo ainda mais perfeito. E já no finalzinho do passeio, fomos dar uma voltinha pela vila, ver as lojas de artigos de artesanato e também tirar algumas fotos. Depois fomos embora e vacilei muito em não filmar. Porém, ao chegar, jantamos na Vila Gourmet, onde tinha muitas opções, mas acabei escolhendo um hambúrguer que estava delicioso. E já no segundo dia e também o último da viagem, acordamos bem cedo e fui dar uma olhadinha na paisagem de João Pessoa, lá do terraço do hotel. Infelizmente não deu pra aproveitar essa piscina, mas mesmo assim contemplar esse comecinho de manhã foi ótimo. E antes de começar o segundo dia de passeios, fomos tomar um café da manhã, bem reforçado. Depois de satisfeitos, voltamos pros quartos pra terminar de arrumar as malas e também fazer a hora do guia nos chamar pra embarcar no ônibus. E daí descemos pra nos despedir e fomos fazer o check-out. E até bateu uma tristeza na hora, mas saber que ainda tinha alguns passeios pelas praias antes de realmente voltar pra casa deu até uma aliviada. Depois de alguns minutinhos, embarcamos no ônibus pra começar os nossos próximos passeios. E daí eu aproveitei pra deixar pra me maquiar no caminho, até porque me maquiar seria algo pra passar o tempo até chegar na primeira praia. E vou aproveitar esse tempinho aqui pra falar que
caso você esteja gostando desse vlog, aproveita para deixar um like e se inscrever no canal. Eu não faço os vídeos exatamente pra viver do YouTube, e sim porque eu me divirto gravando, e chega até a ser terapêutico pra mim gravar e editar os vídeos, e quando eu recebo um retorno, mesmo que pequeno, eu já me sinto mais animada pra continuar fazendo outros vídeos. Na verdade, esse canal existe mais pra eu registrar e deixar guardadinho os vídeos da minha juventude. Mas se você estiver gostando, dá essa mãozinha aí que eu não vou achar nada mal. Mas enfim, depois de mais ou menos uma horinha, chegamos na nossa primeira parada, que foi o Mirante de Itambaba. Só tínhamos 40 minutinhos pra aproveitar a vista e tirar algumas fotos. E uma curiosidade é que essa praia fica do lado da praia do nudismo, mas ainda bem que não dá pra ver nada. Aproveitei pra tirar essa fotinha aí, e se vocês repararem, tinha um casal bem na pontinha. Eu fico incrédula com a coragem dessas pessoas. E aproveitamos que estava muito quente e pedimos uma água de coco. Eu simplesmente amo água de coco, e essa daí tava bem docinha e geladinha. E depois pedimos pro rapaz abrir o coco pra gente comer a lambinha de dentro, e confesso que eu amei esse momento. E por algum motivo eu tava dando a vida por esse coco. Acredito que é porque tava muito, mas muito bom. E do nada eu apareço em outro canto, totalmente diferente. Pois é, aí já estávamos na praia de Coqueirinhos, se preparando para andar de bugre. E nesse passeio fomos visitar diversos cantos turísticos que tinha lá perto. E o engraçado é que essa foi a minha primeira vez andando de bugre. E olha que eu moro numa cidade que tem muito passeio de bugre em praias, e eu nunca tinha andado. Mas enfim, tudo tem sua primeira vez, e em viagem dá aquele pique de querer gastar tudo que tem. Daí chegamos na nossa primeira parada, que foi no Mirante Dedo de Deus. Aí somos nós a caminho de lá, e que Mirante viu gente vista privilegiada. E pra quem não sabe, ele é chamado de Dedo de Deus por causa do formato da falésia, que parece um dedo apontando para o mar. E essa área é rota e ponto de desova de tartarugas marinhas também. Além disso, é um dos mirantes mais altos do litoral sul da Paraíba. Confesso que eu estava morrendo de medo de ficar lá em cima, até porque não tinha tanta proteção. Mas o mirante não tem estrutura turística pesada justamente para preservar a paisagem do local. Mas resumindo, tem que ter muita coragem e cuidado redobrado para tirar fotos, até porque, gente, não querendo ser pessimista, mas qualquer passo em falso pode acontecer algum acidente. Caminhamos mais um pouquinho e já nos deparamos com essa paisagem de deixar os olhos brilhando. Era muito lindo, porém também muito alto. Mas mesmo assim, a gente não ia deixar o local sem registrar esse momento, até porque a paisagem merecia uma foto. Continuando o passeio, estávamos a caminho do nosso próximo ponto turístico. Nesse passeio, fomos em 3. O motorista foi super gente boa com a gente, mas confesso que o passeio não vale o valor que pagamos. Fomos em cantos bonitos, mas eu achava que iríamos passar por dentro de alguma praia ou algo assim. Mas passamos mais por dentro dos locais, o que foi uma quebra de expectativa, mas tirando isso, foi divertido viver a experiência de andar de bugre. O segundo lugar foi essa formação rochosa, popularmente conhecida como Castelo da Princesinha, e também conhecida como Dedo de Deus. E a nossa passagem por lá foi bem rápida, mas falando um pouco mais sobre o lugar, lá tinha vendedores locais oferecendo cachaças artesanais, como a famosa fogo no rabo, mas ninguém chegou a beber, até porque ninguém que tava comigo bebe. Depois chegamos na nossa terceira parada, que foi o Shopping Rural de Jacumã. Lá é um centro de artesanato e comércio local ao ar livre, e as lojinhas eram todas em casa de taipa. Além de lá ser muito rica em cultura, a estrutura também foi pensada para descansar entre os passeios, se é que lá tem redes espalhadas para relaxar, onde também tem bastante vegetação em volta. Esse arbusto de flores de rosas foi o meu favorito. Tínhamos ficado uns 20 minutinhos no Shopping Rural e foi muito gostoso. Esqueci até de comentar que a gente até provou uma cocada que tava deliciosa, se eu não me engano era coco com maracujá. Mas enfim, infelizmente esse foi o nosso último ponto de passeio de bugre. Então depois fomos levados novamente para o nosso ponto de apoio, que foi de onde a gente saiu, a praia de Coqueirinhos. E aí somos nós curtindo o restante do passeio que ainda nos restava. Depois que chegamos novamente na praia de Coqueirinhos, fomos dar uma passadinha nessa parte da praia. E não é por nada não, mas essa paisagem aí pra mim parecia cena de filme, de tão linda. E aproveitando essa vista, já vou começar a me despedir, porque infelizmente estamos chegando ao final do vídeo, porque esses foram os últimos vídeos que eu gravei. Mas antes de pegar o ônibus novamente e pra voltar pra casa, deixei registrado aí o nosso almoço. E se você chegou até aqui, muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Um cheiro pra todos vocês e até o próximo vídeo.